Fala galera, hoje eu vou trazer o deck tech do deck de Fiora Chain Allegiance. Foi um deck que eu joguei muito, eu tô com um rate absurdo, já cheguei no top 20 mais de uma vez. É claro que é difícil manter, dado o jeito que tá no mestre. Hoje em dia você ganha 3 partidas, perde uma, você fica no mesmo lugar, mas sem mais delongas, vamos falar do deck. Dá um pouco mais de história assim do deck. Esse deck ele tinha sido originalmente criado pelo Super JJ, que pegou o top 1 na Europa com esse deck. A versão dele usava mais cartas de Ionia que davam barreira e essa lista que eu peguei é uma versão um pouco mais agressiva, que usa Allegiance do Xixo. Eu mudei umas duas cartas porque eu acho que ficam melhores assim. Eu vou explicar também a mudança que eu fiz depois, que basicamente foi tirar o Relentless Pursuit para pôr mais um bicho desse, mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o deck. Bom, como vocês já devem conhecer, claro, a Fiora, diferente dos outros decks de Fiora, a Fiora nesse deck aqui não é o Incondition principal. Na verdade, ela é só um bicho custo 3/3/3 que tem Challenger, e claro, ela pode ser uma condição de vitória, mas ela não é a condição de vitória principal do baralho, você não depende dela para conseguir ganhar. A gente usa o Shen por conta de várias cartas que a gente tem que dão barreira, né? Tem o próprio Riposte, tem o Prismatic Barrier, tem a Fiora, quando você tem uma segunda Fiora vira outro Riposte, tem esse bicho aqui que dá barreira, esse daqui. Então tipo, você tem várias mecânicas que dão barreira, funcionam muito bem com o Shen, e também o Shen tem uma sinergia muito boa, né? Além da Fiora, os bichos que tem Challenger, você quando tá batendo com um bicho que você não quer que morra, é muito bom para combate, né? Bom, esse é um deck mais agressivo, né? A gente pode ver pela curva dele, ele é muito focado aqui na curva do 1 ao 5, o 5 menos ainda, mas ele depois só tem custo 9. Esse baralho aqui, ele também usa esse bicho daqui, que quando entra ele dá mais um, se o resto das cartas do seu baralho forem de Demacia. Então, ele é muito bom esse baralho, e a razão dele usar essa carta é porque ele usa 34 cartas de Demacia e só 6 são de Ionia. As 6 são 3 dessa daqui, que quando um aliado ganha barreira, ganha mais 2/0. Uma boa carta com o Shen, né? Ele fica buffando, e um bicho custa 3/2 já é muito bom. Principalmente nesse meta que tem um monte de Mishwraith, criatura com Fearsome, você consegue bloquear com facilidade. E a outra carta, claro, é o Shen, que você usa 3, que interage muito bem, como eu já comentei do deck. Eu vou falar agora de escolha de cada carta do baralho, começando do Tracker. Esse daqui é um dos melhores custo 1s do jogo. Ele já foi até nerfado, antigamente ele já tinha Challenger, né? Agora você precisa summonar outro aliado para dar Challenger para ele. Por que ele é tão bom? Você, além de interações que você tem com o deck, de dar barreira com isso aqui, que é uma jogada muito boa no turno 2 se você tá batendo, e você conseguir dar mais um às vezes para conseguir matar um bicho de graça, e dar a barreira com o Shen, sem contar várias outras coisas, ele é um custo 1/2/1, e a habilidade dele de conseguir puxar um bicho, mata praticamente tudo, né? Mata Zed, mata drop 3/2, é uma carta muito boa, ela bate bem também se o cara não tiver nada. E o fato do Challenger é um place assim demais. É uma das cartas que sempre fica na mão, né? Outra carta é Green Glade Caretaker, uma das poucas de Ionia que a gente tem. Ela em si, num vácuo assim, não é uma carta tão boa, mas nesse caso aqui, por conta de você ter muitas cartas que dão barreira nesse deck, elas tornam uma carta espetacular. Várias vezes você vai ver ela ficando com tipo 9 de ataque, e ela, se não é respondida, ela sai muito fácil com o jogo. E é uma carta que demanda o cara dar uma remoção ou bloquear com um bicho, né? Aqui a gente tem o Breast Protector, uma carta muito boa quando entra da barreira para um aliado. É muito boa com o Challenger porque você vai puxar, dar dano no bicho do cara sem perder o seu. E também ela funciona muito bem com a própria Green Glade Caretaker, que consegue ficar buffando ela e tal. Uma carta muito boa, 3/2 também, 3 de ataque, como eu comentei. É muito bom nesse meta por conta de todos os fearsome que tem. A gente também tem Single Combat, que é uma remoção, né? Uma das poucas remoções. Nessas duas classes, a única forma que você tem de remoção é Single Combat. É uma carta muito boa, além do que você pode dar de barreira e tal. Você também, mais pra curva, mais pra cima, você tem bichos muito parrudos. Mais uma remoção, né? Não é uma remoção muito boa, porque normalmente às vezes você vai perder o seu bicho, mais uma carta pra tirar o bicho do cara, mas é necessário. Várias vezes você vai usar e vai ser boa. Aqui a gente tem o Archefs, é um drop 2/2/3, ele quando bate dá mais um pro aliado que ele tá dando suporte. Ele não é uma das melhores cartas, mas acho que é o melhor drop 2 possível que você tem, depois do Breast Protector, claro.
Ele é muito bom pra buffar, tipo, o Tracker pra ficar com 3 de ataque, matar algum bicho que tem 3 de vida, buffar a Fiora pra conseguir puxar bicho com 3 de ataque, sem contar também o fato de que às vezes tipo, o cara tem um bicho com 2 de ataque, e você vai e bate com ele, com isso aqui, e você só deixa o ataque certinho pro cara não ter nenhum bloco bom. Uma carta muito boa pra, não só pros bichos que tem Challenger, mas também só para o ataque ficar melhor, né? Um mais um faz uma diferença grande. A Fiora, como eu já comentei, ela tá mais por conta de só ser um Challenger 3/3, mas é uma carta muito boa. Em alguns jogos o cara não responde ela e você consegue ganhar com ela, mas na maior parte das vezes ela é só um bicho que vai ficar tirando os elusivos assim do cara, que você não tem como lidar e tal. Prismatic Barrier é uma carta que dá barreira, né, para defender o seu bicho, uma das custo mais baixo que tem. De Demacia, a gente não usa essa porque não faz tanta diferença, né? Você dá mais um ou Tough, enquanto Barreira, além de ser totalmente sinérgico com o deck por conta de buffando já o Shen, não deixa o bicho morrer de jeito nenhum praticamente, buffa isso daqui, é uma carta muito boa. A gente usa Relentless Pursuit. Essa foi uma carta, foi a que eu comentei que eu tirei uma do deck original, porque eu acho que a função dela é conseguir punir quando o cara faz umas jogadas meio grid, sabe? Se loca inteiro, gasta a mana inteira do turno pra fazer um bicho, ou então o cara tá jogando de control e aí não tá fazendo nada, e você vai lá e força o cara, e você consegue ganhar o jogo assim no susto. Só que, eu acho que as partidas de controle não estão sendo tão comuns, e essa carta aqui, contra várias partidas, é uma carta morta. E você não quer ter carta morta num deck agro. Você não pode ficar passando nos primeiros turnos, né? Tuas é porque a carta ainda é muito poderosa, tem um potencial muito grande, mas é uma carta mais condicional, né? Então, por isso que eu tirei uma, mas ainda é uma carta muito boa. Repulsa, mais uma barreira, né? Essa daqui é melhor quando você tá querendo matar um bicho, né? Quando tá no igual, por isso que ele é um custo a mais, né? Quando tá igual, você consegue usar essa daqui, que gastando menos mana. Mas se você tá tendo que puxar um Ecarim da vida com a sua Fiora, você vai lá e consegue dar o Repulse, e é uma ótima jogada, né? A mesma razão pela qual você usa o Prismatic Barrier é para defender seus bichos, conseguir matar um bicho maior do cara, ótimo. Shen, eu diria que é um bicho muito bom, ele é um dos que garante mais o seu combate, você tem certeza, ele geralmente na curva não morre pra nada, né, com 5 de vida, e ele quando bate ele já garante que um bicho seu não morre. Se você tem algum Challenger, seja Fiora, seja o Fleet, o Tracker, ou então até o Lancer, ele é excelente, e depois que ele transforma, toda vez que um aliado ganha a barreira, ele ganha mais 3/0. Então, às vezes, você consegue dar uns letais com ele absurdos, assim. Tipo, ele bota muita pressão e ele tem muita vida, então ele fica muito tempo na mesa. Muito boa carta. Sem contar a carta também em segunda, se você tem 2 chains na mão, essa carta que faz muita coisa também. Ótima carta, vale bastante a pena jogar com Ionia para usar ela. Vanguard Bannerman é uma carta que é a razão de você usar só essas cartas de Ionia, né? Quando ela entra, ela dá mais um se a carta do topo do seu baralho for de Demacia também. Então, se você consegue buffar qualquer bicho, faz uma diferença muito grande. Mas mais um, se você buffar 2 bichos e ele mesmo, já faz uma diferença muito grande, né? Quando ele vai pra 3/4 de vida, como eu falei, é o maior pulo, assim, né? 2/3 de ataque é um pulo muito grande por conta do Fearsome, e a vida de 3/4 faz muita diferença porque várias remoções dão 3 de dano. Ou então bichos têm 3 de ataque, 3/2, 3/3. Você consegue bloquear muito bem os decks do meta, né? Outra carta que a gente tem é o Radiant Guardian. É uma carta muito boa contra matchups agressivas e também que ficam dando muita remoção. Ela é uma ameaça muito difícil de tirar e ela consegue te dar muita vida. Várias vezes você depende dela e vale a pena você ficar com ela na mão, dependendo da partida, porque ela que vai te dar a chance de voltar para o jogo, né? É uma carta que, claro, tem uma condição de você perder um bicho, mas você consegue garantir, não só se for o turno do cara batendo, porque você bloqueia, mas se você estiver atacando, você também tem os Challenger para conseguir forçar que um bicho seu morra, né? Então, uma carta muito boa e tranquila de ativar. A gente tem um Lancer, que é o Challenger 5/4. É uma das cartas que eu menos gosto do deck, mas ela é necessária. É um Challenger que consegue bater mais forte ainda para você conseguir tirar cartas com mais vida. Sem contar que ele também é um late game bom, porque ele, além de dar isso, ele também te dá mais um Elite. Claro que os Elites não são espetaculares, mas ainda faz uma diferença muito grande. E a última carta do deck, que eu diria que é o Astro, assim, é claro que ele é custo 9, então ele tinha que fazer muita coisa, mas ele é uma carta muito poderosa que você faz ele e você pode bater, bloquear sem problema nenhum.
Todos os seus bichos têm barreira, você tem um 9/9, o cara basicamente perde se ele não tiver remoção pra esse bicho ou não tiver remoção pra tudo. Uma carta muito boa, claro que você nunca quer na mão inicial, mas você sempre quer comprar ela. É uma das cartas que, se você comprar, você sente que você sempre tem capacidade de ganhar o jogo. Bom, o plano do baralho, como eu comentei, é um deck mais agressivo, né? O foco não é ganhar com a Fiora, às vezes você vai conseguir, mas o foco não é ganhar com a Fiora. Você tem uma curva muito baixa, então você quer sempre bater no cara, você dá muito dano. Às vezes você simplesmente dá um Relentless Pursuit tipo turno 5 e bate tipo pra letal, é bem bizarro. E você faz isso várias vezes protegendo seus bichos usando Chain, usando as cartas que dão barreira, conseguindo usar Challenger para conseguir fazer as trocas que você quer. E é um deck muito poderoso. O mulligan desse deck é o seguinte: o Tracker, Green Glade Caretaker, Warchefs, Fiora e Chain, eu fico 100% das partidas, só depende da quantidade. Eu nunca fico com 2 Chains, nunca fico com tipo 2 Fioras, eu sempre fico com múltiplos, dificultam um pouco. Múltiplos dos drop 1 dependem um pouco. Se não for tipo 3 drop 1, porque aí dificulta um pouco a curva, até 3 dá pra ficar dependendo do resto da mão. Mas é importante que a sua mão consiga ter um plano de jogo, principalmente no deck agressivo. Então vale a pena você conseguir fazer essas decisões baseadas na parada. Essas são as que você fica em toda a partida, tá, gente? Quando é um deck de elusivo, tipo Zed elusivo, eu gosto bastante de ficar com Single Combat. É uma carta que consegue lidar com os elusivos. E é uma carta que, dependendo do deck, tipo um deck agro assim, também é uma carta muito boa de usar. O Bestial Protector, eu depende do que eu tenho no resto da mão. Se eu tiver uma Fiora ou Tracker, eu fico. Ou se for um deck agressivo, eu também fico. Mas eu não fico contra Control, custo 2/3/2. O Vanguard Bannerman, eu fico, acho que eu fico toda a partida também com o Vanguard Bannerman, se eu tiver alguma coisa mais custo baixo. Ele eu acho que depende um pouco de você ter outras cartas, porque se você não tiver mais carta custo baixo que ele vai entrar só se bufando e não é tão bom. Então se você tiver pelo menos uma Fiora e mais um drop 1 ou 2, assim, vale a pena ficar. Radiant Guardian, eu gosto muito de ficar com ela contra decks agro, você sempre consegue garantir a troca, então ela vai entrar com Life Steal e Tough, que é muito, muito poderoso nessa partida. E com o Prismatic Barrier eu deixo se eu não tiver custo 1 ou 2 na mão, eu gosto de ficar, porque você vai ter a Spell Mana, né? Então se você chega no turno 3, já tem a Spell Mana e você consegue usar essa carta com facilidade. Mas se eu já tiver um custo 1 ou 2, você não precisa ficar. Porque você tem várias cartas, né? Você tem 3 de Post, 3 Prismatic Barrier que já fazem funções similares, então você não precisa ficar com essa carta. Esse basicamente é o deck. Agora eu vou fazer no próximo vídeo jogando, finalmente, né, jogar umas 2, 3 partidas como vocês sempre pedem. E é isso aí. Bom, valeu galera, até o próximo vídeo. Até mais.